Bom dia, abençoados. Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Aqui é o seu irmão João Carlos e hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre os assuntos do alto, os assuntos do céu, que é comida para nós, alimento para o espírito, viver do pão. Esse pão que é a verdadeira palavra, né? Esse é o verdadeiro pão da vida. Vamos estar lendo aqui umas referências lá de 1 de Colossenses, capítulo 1, né? O livro de Colossenses, capítulo 1 e versículo 12 em diante. Marcou aí? Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Amém, abençoado? Que palavra linda, que palavra maravilhosa. É a palavra do livro de Colossenses. Essa palavra é uma palavra que traz muita paz para os filhos da graça, para quem realmente entende da graça de Deus, para quem hoje está vivendo o reino em vida. Essa palavra aqui, ela é magnífica, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E olha só, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Meu irmão, você é um filho eleito, herdeiro de Deus. Deus assim o reconciliou consigo mesmo. Você não poderia se reconciliar com Deus se Deus assim não fizesse. Quem nos reconciliou foi o próprio Deus. Quem nos predestinou, quem nos transportou para o reino do fruto do Filho do seu amor, para o reino que nós vivemos, e esse é um reino espiritual, é um reino que só pode ser vivido por fé, e esse reino é só para os filhos da graça de Deus, dos que entendem. Eu volto a dizer, todos somos filhos salvos. Todos somos eleitos, herdeiros das promessas de Cristo. No Espírito tu és salvo. Eu vou falar isso inumeradas vezes no canal. No Espírito, toda a humanidade é salva. No Espírito. Na carnalidade, fomos julgados e um dia nós vamos ver a destruição dela. Esse tombo um dia cairá. Mas em vida, nem todos andam como filhos da luz, nem todos andam praticando as bondades do reino, nem todos estão vivendo por fé,
porque o justo viverá por fé. Mas muitos andam nos seus desejos irrefreáveis, porque são carnes irrefreáveis. Então vai trazer muita dor, muita tristeza, muita angústia. Mas os que verdadeiramente hoje conhecem a graça e procuram entendimento e crescer no conhecimento e na graça de Deus, esse vive perfeito. Esse não tem medo da morte, esse não tem medo de partir dessa terra, porque ele sabe e tem a convicção que quando ele partir dessa terra, só há um caminho para ele, é as mansões celestial, é o Pai de braços abertos querendo os receber de volta a casa, de volta à sua morada, que é no céu, que é o paraíso de Deus. Essa palavra aos Colossenses, ela é magnífica. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo. Isso aqui cabe a nós, irmão. Essa passagem aqui, ela cabe aos filhos eleitos, que era um povo gentil, um povo separado nas mentes deles. Por que separado na mente deles? Porque para os judeus, os gentios, o povo que eles consideravam como pagãos, porque adoravam outros deuses, né? Eles desfaziam dessas pessoas. Os judeus, eles não tinham esse povo como irmãos. Então eles eram um povo separado. Mas pela paz, pela bondade, olha só, pela bondade, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse, ele nos perdoou, né? O sangue dele na cruz foi para todos, foi por todos. Não vou dizer que ele morreu para remir só os judeus, para salvar só os judeus. Naquela cruz, o sangue foi derramado por mim, por você, foi derramado por toda a face do planeta Terra, por qualquer alma que estivesse habitando nela. O sangue foi derramado, a paz, o zelo, o gozo de Cristo, de nos reconciliar com Ele, porque nós somos criatura feita pelas mãos de Deus. Esse versículo aqui é um versículo que é para destronar qualquer pessoa que venha pensar ao contrário. Se você pensa que existem filhos que não são filhos de Deus no Espírito, você está muito enganado. Você está muito longe de conhecer a graça de Deus. Por quê? Porque o que Cristo fez naquela cruz foi no Espírito. Todos nós, depois daquele feito, todos nós temos o Espírito de Deus em nós. Mas eu concordo que muitos dos filhos, por não conhecerem o Evangelho de Deus, por não conhecer a magnitude da graça, do sangue derramado naquela cruz, eles andam como carne desenfreada. E eles acabam vivendo pelo bel prazer. E realmente a carne, ela não se converte a Cristo de jeito nenhum. E por mais que você pegue graça, por mais que você tenta ser santo, por mais que você tenta ser aquilo, a perfeição aos olhos de Deus, você na carne, na natureza humana, você também não consegue, meu irmão. Sinto muito em lhe dizer isso. Eu falo com toda clareza, esse corpo não habita bem algum. Paulo fala, na sua carne não se converte a Cristo. Ela luta constantemente contra o seu espírito. Por mais que nós tentamos esmurrar ela,
até o fim. Uma hora essa natureza ela se exala e ela acaba falando por si mesma e acaba colocando nós em caminhos tortuosos. Mas como nós temos o fruto e a dádiva do Espírito em nós, a gente vai se refreando ao máximo. E toda vez quando nós vemos que nós saímos do nosso limite, a gente voltamos para a posição, porque nós sabemos o que é o reino, o que é herdar o reino, o que é viver o reino, viver a paz de Cristo, não a paz do mundo. A paz do mundo, ela não é a paz de Deus, não é uma paz perfeita, uma paz que exala o amor, a alegria de Cristo. A paz do mundo é uma paz passageira, é uma alegria momentânea, uma felicidade que, embora no momento sintam prazer, mas depois que aquilo ali acaba, vem as tristezas e as amarguras. Mas quem está na paz do Espírito, mesmo na tribulação, porque Jesus mesmo falou: nesse mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo, né? E isso é maravilhoso. O reino de Deus, ele é invisível, é espiritual. E nós só podemos viver por fé, meu irmão. Por fé nós vivemos o reino de Deus, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Cristo naquela cruz, ele te libertou do império de trevas, do império dos poderes, dos governantes da época, né? Ele libertar aquele povo lá atrás. E hoje nós, sem estudarmos a Bíblia e sem saber ler direito, a gente acabamos se entregando a poderes e a domínios de homem, que se passa por líder do corpo da igreja. Mas que ninguém seja seu líder. O seu mentor, a cabeça da igreja é Cristo. Você é de Cristo. Que você não caia em contos contados por vã sutileza, por palavras nobres, doce, porque você vai se ofender, você vai se entristecer, você vai quebrar a cara, porque esse daí é carne, meu irmão. Por mais que ele viva do Espírito, pregando a graça de Deus, pregando o Evangelho, ou pregando sobre a lei de Moisés, ele é homem também, e ele uma hora vai demonstrar as fraquezas dele, e você vai se entristecer, e você vai quebrar a cara, meu irmão. Então, não tenha eu como teu líder, como teu mestre, mas tenha Cristo como seu resgatador, como seu mestre, como seu reconciliador. Foi ele que reconciliou você com ele mesmo, com Cristo. Foi ele que reconciliou eu com ele, e não foi eu que me reconciliasse com Deus. Tá entendendo, meu irmão? Vamos estar trazendo aqui uma palavra lá em Lucas, uma palavra em Lucas. Deixa eu ver aqui, que eu tinha marcado. Ó, tá lá no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Vamos ler. E interrogado pelos fariseus sobre o que havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós e é invisível. O reino, Deus falava o que? Jesus, ele não viria como palpável, como visível, ele era invisível, é espiritual. O reino é só para os da fé, meu irmão. Se vocês viver por fé, que vocês já vivem o reino, vocês já vivem perfeito a Deus, né? O que ele fez foi por ele, e não depende de você e nem de mim, foi por ele. E esse Deus, ele é maravilhoso. Ele só quer que você viva hoje como pessoas boas, pessoa honesta, pessoa que está disposta a praticar o bem e fazer o bem. Fuja do mal, fuja do domínio de si mesmo, do domínio próprio, porque o domínio de si mesmo, o domínio próprio, ele tem as suas avarezas, ele tem o seu ego, ele tem a sua soberba,
ele acaba exalando o fruto da natureza humana. Mas se você viver do fruto do amor, da bondade de Cristo, tu vai viver da fragrância do Espírito Santo de Deus, e você vai exalar a fragrância do amor, o cheiro maravilhoso, o cheiro que todo mundo quer exalar, quer cheirar, quer inalar, aquele cheiro saudável, puro, aperfumado, com a paz de Cristo. Viva do Espírito de Deus, do espiritual, sabendo que nessa vida você já está livre de todo império de potestade e de domínio de homens. Viva você mesmo com paz, honestidade, amor e alegria. É hoje o que eu tenho para falar para os irmãos que estão aí vivendo em graça. E os que, qualquer irmão que pratica a fé dom, que pratica a fé do Espírito, não uma fé de obras, de denominação, de instituição, mas uma fé sabendo que Deus é teu Pai. E viva desse Deus com alegria, exalando do bom e perfume do amor de Cristo sobre a sua vida. Graça e paz, uma ótima tarde a todos. Quem gostou, dá um joinha, curte, compartilha, se inscreva no canal para que o YouTube envie mais mensagem da graça do canal aqui para vocês, e que crescemos em graça e no conhecimento, exalando do perfume do amor de Cristo. Tá bom, meus irmãos? Eu sou seu irmão João Carlos e desejo essa tarde que todos tenham uma ótima tarde, abençoada, cheio de alegria e de paz de Cristo sobre a vida de vocês. Tá bom, meu irmão? Fui!